Deputado professor Paulo Fernando. Senhor presidente, caríssimos colegas, cumprimento os autores pela iniciativa e, na qualidade de professor, queria rememorar alguns fatos históricos do Brasil para vocês observarem que não são tão recorrentes assim. Eu li recentemente um livro chamado Elza Garota, de Sérgio Rodrigues. Elza é o codinome de Elvira Cupelo Colônio, que foi assassinado a mando do líder comunista Luiz Carlos Prestes em 1936. E aí, caríssimo deputado Eduardo Bolsonaro, ela é esquecida pela história da esquerda brasileira. Ela foi morta, estrangulada por Francisco Natividade, o Cabeção. Elza Fernandes era uma menina que era companheiro do secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, o cargo máximo da organização, o temido Miranda. E aí, caríssimos, tivemos um processo que está nos arquivos ainda do tribunal, que é o processo 1381, do então Tribunal de Segurança Nacional, que condenou Prestes e mais 6 comunistas a penas de 30 anos de prisão pela morte de Elza. Com o fim da ditadura Vargas, eles foram anistiados em 45, dizendo que eram perseguidos políticos. E aí, caríssimos, após a ditadura Vargas, com a anistia veio a censura. É proibido tocar no assunto que Luiz Carlos Prestes foi condenado pelo assassinato. E isso foi colocado nas eleições de 1946, em que Prestes foi, inclusive, eleito senador constituinte, com apoio de quem? Do próprio Vargas. E, mais recentemente, eu queria relembrar, nós que somos aqui do Distrito Federal, nós tivemos aqui o ex-governador do PT, Agnello Queiroz. A revista Veja, em matéria publicada por Marcelo Matos e Gabriel Castro, noticiou à época que o ex-governador contratou pessoas e que fizeram 50 perfis falsos para divulgar favoravelmente o nome do governador e para atacar os adversários políticos da época, o senador Cristóvão Buarque, Rodrigo Hollenberg e o nosso colega aqui, o deputado Alberto Fraga. E aí, caríssimo Felipe Barros, eu pergunto, o Ministério Público investigou o esquema montado no governo do PT Federal que alimentou a rede de difamação na internet? E a imprensa alugada? Não. E depois, aqui nesta casa, nós tivemos a CPMI de inquérito com a finalidade de investigar as práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como o Carlinhos Cachoeira, o líder da jogatina no Brasil, que foi desvendado na Operação Vegas Monte Carlo. O que ocorreu com a CPMI, as investigações? Nada. Basta ler o relatório em separado do senador Carlos Cunha Lima, Carlos Sampaio, Ciro Miranda e Jorge Vasconcelos. E, para terminar, eu queria oferecer à nossa colega Bárbara a biografia do saudoso Dr. Enéas. Meu nome é Enéas, do jornalista Renato Veloso, com a apresentação do presidente Jair Bolsonaro, uma obra que foi revisada e feita a orelha por mim. Leiam antes que a obra seja censurada. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Dando sequência agora, o nosso deputado federal, Marcel Van Hatten, tem a palavra. Bom, presidente Gustavo, em primeiro lugar, parabéns a Vossa Excelência, ao Felipe Barros, por estarem propondo essa audiência pública. E antes de começar, informar que quando eu cheguei ao meu gabinete, eu tinha outras demandas no início da tarde lá, eu liguei a TV Câmara, esperando pelo início da audiência pública, mas a TV Câmara não estava transmitindo. Eu liguei para a TV Câmara, obtive retorno depois de que a outra audiência pública, aquela que ocorre no plenário 2, tinha precedência por ter pedido ou sido aprovada antes, não sei, e às 15 horas iniciaria a transmissão, então por isso eles colocaram programas gravados. Ponderei que atividades presenciais de deputados aqui deveriam ter precedência, ainda que não fosse transmitida a íntegra na TV Câmara. Afinal de contas, mesmo aquela primeira hora, onde participaram Rodrigo Constantino, Ana Paula e um pedaço também da manifestação da Bárbara, já seriam muito importantes para aqueles que estivessem assistindo. E eu fui muito bem atendido, disseram que vão levar em consideração para próximas
fazerem, ainda que seja uma parte só da audiência pública transmitida. Mas eu gostaria de fazer aqui um requerimento a Vossa Excelência, presidente, na verdade, que Vossa Excelência faça depois a TV Câmara, para que essa audiência pública seja, em momento posterior, transmitida na íntegra, também pela TV Câmara. Acho que é muito relevante, porque a gente precisa chegar na maior parte possível da população brasileira que tem interesse em política, para que saibam o que está acontecendo realmente no Brasil. Então, fica aqui a minha solicitação. Passando agora às minhas considerações, eu quero agradecer ao Rodrigo, a Ana Paula, a Bárbara, a vocês que, sinceramente, não precisariam estar aqui, não precisariam estar mais falando sobre nada disso, poderiam simplesmente ter desistido, que é o que, na verdade, queriam que vocês fizessem, querem até agora, podiam ter desistido e dito, ó, chega, por que eu estou colocando tudo em jogo? Na verdade é isso. Nós aqui somos deputados federais, temos imunidade parlamentar, pelo menos assim nós confiamos com base no que diz a Constituição, e temos mandato popular para isso. Somos representantes do povo, eleitos com o voto. Já vocês estão fazendo isso por um sentimento de, assim como nós também parlamentares temos, é claro, mas de missão pura e simples para que o nosso país realmente passe por essa fase de trevas o quanto antes, e a gente possa de novo respirar em liberdade. Então, aqueles que foram convidados, acho que eu citei os 3, né? Tinha mais algum convidado que falou além do Rodrigo e da Ana Paula? Não. E da Bárbara? Não. A vocês 3, então, que falaram já na condição de convidados à audiência pública, que estão tão bravamente enfrentando tanta arbitrariedade, abuso e injustiça, meus mais sinceros cumprimentos e obrigado, representado nas palmas que vocês vão receber de todos que estão aqui. Obrigado, tá? E a situação parece que tem que piorar ainda, até que finalmente melhore. Assim, deputado Zucco, o abuso é tão claro e tão evidente que nos faz perguntar onde ficou a vergonha na cara daqueles que deveriam justamente dar o bom exemplo. Onde ficou o decoro daqueles que deveriam seguir a lei e respeitar a Constituição. A gente pega, por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes essa semana em relação ao Telegram e não tem fundamentação. Não tem fundamentação, mal e porcamente tem um artigo, o 12, do Marco Civil da Internet para fundamentar ou tentar uma das suas determinações e de resto nada. Isso aqui não tem respaldo nenhum legal. E é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto ainda as coisas precisam piorar, quanto as coisas ainda precisam piorar para que pessoas que eu sempre julguei que têm bom senso recobrem esse bom senso. Jornalistas, juristas, advogados, instituições das mais diversas, inclusive a OAB. OAB, cadê você? Cadê a OAB? Nós tivemos aqui 60 advogados representados por um grupo que assinou uma petição pedindo o mais básico dos direitos, o de acesso aos autos, para saber do que os seus clientes são acusados. E quando finalmente tem algum tipo de acesso, muitas vezes até conseguido por um jeitinho, não tem, em primeiro lugar, condições de repassar por medo de que o tal do jeitinho seja descoberto, e a pessoa que conseguiu o acesso aos autos ser perseguida. Olha só que absurdo nós estamos vivendo. Eu recebi várias denúncias, Bárbara, de familiares e de advogados de presos do 8 de janeiro, e me pediram só não divulga, porque em cima está o nome, o login de quem acessou, e eu tenho medo que essa pessoa seja perseguida. Mas, meu Deus do céu, onde a gente vive? A pessoa não sabe do que é acusada. E quando descobre, ela é
acusada exatamente da mesma coisa que outra pessoa sem nenhuma individuação da conduta. Não, isso aqui parece coisa de uma distopia, mas não é, é a realidade. É a realidade. É o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Eu faço aqui um apelo aos meus colegas parlamentares e a todos que estão aqui presentes, um apelo que eu já fiz no ano passado e que deu muito certo. Inclusive a Bárbara ajudou muito naquela época e continua ajudando, e tantos outros, para que a gente finalmente protocole a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, a qual falta ainda apenas 34 assinaturas para que chegue a ser, de fato, protocolada como requerimento e que depois possa ser instalada aqui na Câmara dos Deputados. E nesse momento, creio que seja ainda mais propício pedirmos para que os demais parlamentares assinem esta CPI, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com o Congresso Nacional dominado por Pacheco em relação à CPMI. O Novo tinha direito a uma vaga, direito líquido e certo. O Novo, de acordo com o regimento comum do Congresso Nacional, deputado Gayer, tem direito à dita vaga do rodízio, que é exclusiva para a minoria. Está lá no regimento comum assim, exclusiva para a minoria. E depois da configuração dos blocos na Câmara dos Deputados, o Novo ficou como o único partido que teria vaga ao rodízio pelo critério do artigo do regimento comum. Acontece que o deputado Arthur Lira decidiu reinterpretar o regimento e dizer que o Novo não tem liderança e, portanto, não é bancado, que é um absurdo, e decidiu passar a nossa vaga para o PT, que é um partido da maioria. Assim, eu tenho completa divergência ideológica com o PSOL, mas não ficaria tão feia essa decisão se fosse para o PSOL, que ainda é um partido da minoria, mandou para o PT. Completamente ilegal, completamente inconstitucional. E o Pacheco vai lá e assina embaixo da decisão. Nós entramos com um mandado de segurança agora no Supremo Tribunal Federal, que está nas mãos do Luiz Roberto Barroso, e nós esperamos que ele seja coerente com a decisão da CPI da Covid. Muita gente, à época, me criticou, deputada Bia Kicis, tá? Me criticou. Porque eu disse que era contra deputado, a realização de uma CPI da Covid. Para concluir, por favor. Eu vou precisar agregar o tempo de liderança da oposição, se eu ainda tenho esse direito aqui, para mais 3 minutos. O senhor não tem tempo de liderança, o Pacheco já passou para o PT também. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência para concluir a história, que é importante só. Lamentavelmente, o que nós vimos acontecer, lá naquela época, foi que não houve a retirada das assinaturas da CPI e da Covid, e ela tinha fato determinado, tinha as assinaturas, tinha prazo, e o Barroso disse aquilo que eu disse que tinha que ter feito mesmo, decidiu por instalar, porque era direito da minoria. Eu era contra, achava que a CPI não deveria acontecer em virtude do momento que nós estávamos vivendo no país, mas não por falta de apoio regimental. Agora espero que Barroso seja coerente e devolva, sabe para quê? Sabe o que ele devolva a nós, deputados do Novo, nós 3 deputados? A dignidade, porque nós somos indigentes parlamentares, nós 3 deputados do Novo, em termos de comissões do Congresso Nacional. 510 deputados federais dos 513 têm direito a participar de comissões mistas hoje do Congresso Nacional. Os 3 do Novo não têm. Além de estarem censurando aqueles que hoje estão se pronunciando e perseguindo politicamente, agora também esta casa decidiu caçar os nossos diplomas e impedir que nós possamos realizar o nosso trabalho. Esperamos que a decisão no mandado de segurança seja favorável a nós e nós vamos continuar trabalhando muito fortemente para que esses abusos cessem e, mais do que isso, presidente, para concluir, e por isso precisamos de assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Já que eles não querem trégua, porque eles deveriam exercer a magnanimidade depois de todo esse processo eleitoral eivado de vícios, eles deveriam exercer a magnanimidade e dizer, ó, vamos botar a pedra em cima, vamos sair daqui para frente e vamos acabar com todos os inquéritos e deu. Já que eles não querem e deveriam querer, e faço apelo para que ainda busquem de fato a pacificação, nós vamos até o fim com essa CPI, para investigar os abusos de autoridades, para fazer os necessários impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal e condená-los pelos crimes que cometeram. Muito obrigado, senhor presidente. Como coautor também dessa audiência, pediu a palavra, então, palavra concedida, deputado.
Obrigado, meu amigo, deputado Gustavo Gayer. Quero cumprimentar todos os colegas deputados, senador Jorge Seife e todos os presentes nessa audiência pública. Quero parabenizar também a Bárbara, minha amiga, que fez um histórico daquilo que não pode sair da nossa memória, que é a origem dos inquéritos ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal e que estão sendo utilizados desde a sua origem para censurar apenas um lado político, apenas um espectro político. E com base nesse histórico que a Bárbara fez, eu gostaria que a gente imaginasse uma situação hipotética. Eu escrevi sobre isso que eu vou ler para vocês agora em 2021, em agosto de 2021. Então, imaginem só o auge da Operação Lava Jato em 2018, na véspera da prisão do agora presidente Lula. Imagina se a Carta Capital repercutisse o fato de auditores da Receita Federal terem identificado inconsistências no patrimônio pessoal do então juiz Sérgio Moro. Repito aqui que isso é uma situação hipotética. Eu quero fazer esse paralelo, porque através dele a gente vai entender a gravidade que a gente está vivendo. Então, a partir disso, Moro instaura, ele próprio, e contra a vontade do Ministério Público, um inquérito para apurar ataque à instituição do Judiciário, por divulgarem notícias falsas sobre a Lava Jato e, com isso, impedir o normal funcionamento do Poder Judiciário. Imaginem se Moro escolhesse, ele próprio, a sua juíza substituta, a doutora Gabriela Hardt, que isso não fosse distribuído por sorteio, que ele escolhesse ela própria. Imaginem que a doutora Gabriela, então, selecionasse a dedo o delegado e os agentes da Polícia Federal que conduziriam um inquérito também sem respeitar a distribuição normal dos inquéritos. Imaginem que a doutora Gabriela convocasse os jornalistas da Carta Capital para prestarem depoimento na Polícia Federal e tirasse de circulação essa matéria da Carta Capital. Imaginem que a doutora Gabriela resolvesse investigar não apenas os fatos anteriores a esse inquérito, mas também outros fatos que começassem a surgir, tudo dentro desse mesmo inquérito. Imaginem que a doutora Gabriela começasse a investigar inúmeras pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Imaginem que a doutora Gabriela e o delegado, escolhido a dedo por ela, desejassem que fosse considerado como ataque ao judiciário todas as críticas em relação a esse inquérito. Imaginem também que jornalistas críticos ferrenhos da Lava Jato fossem presos ou sofressem busca e apreensão nas suas casas. Imaginem que um deputado do PT tivesse sido preso por dizer que receberia a turma do Moro à bala. Imaginem que pessoas que organizassem uma manifestação contrária a tudo isso fossem presas e incluídas dentro desse mesmo inquérito. Imaginem que a imprensa, quase toda ela, defendesse esse inquérito conduzido pela doutora Gabriela. Imaginem que o Brasil 247, que o Diário do Centro do Mundo, que o The Intercept, que denunciassem essas ilegalidades, tivessem a sua morte civil decretada, com fechamento de conta bancária, com fechamento da empresa, com perseguição aos seus proprietários, com desmonetização de suas contas. Imaginem que o presidente nacional do PCdoB fosse preso por crime de opinião, por apenas denunciar supostas ilegalidades desses inquéritos abertos pelo Moro e por sua substituta, doutora Gabriela. Imaginem que Chico Buarque e Caetano Veloso convocassem o povo às ruas, criticassem Moro, criticassem a doutora Gabriela e por isso recebessem a Polícia Federal nas suas respectivas casas com mandado de busca e apreensão. Nesse cenário hipotético, vocês conseguiriam imaginar o que aconteceria? Pois é exatamente isso que nós vimos acontecer nesses últimos 4 anos, porém com personagens diferentes. Nós temos um autor que é muito caro à esquerda, que é Karl Marx. E ele dizia o seguinte,
que a história se repete duas vezes, uma como tragédia e outra como farsa. A Lava Jato repetiu a Operação Mãos Limpas da Itália, incluindo, inclusive, eventuais abusos. Mas se tornou trágica, porque foi derrotada por corruptos que conspiravam para se instalar novamente no Estado brasileiro. E agora, esses mesmos corruptos, eles querem reprimir toda e qualquer oposição. O STF está repetindo a coisa como farsa, porque não há crime, não há delação, não há prova de absolutamente nada. Não há nem objeto definido nesses inquéritos. Há só prisões usadas como método de tortura e intimidação, que não produzem nada. A essa altura, na Lava Jato, nós já tínhamos bilhões de reais devolvidos, 50 delações, mais de 400 corruptos presos, centenas de outras investigações. Sabíamos como era o esquema, a organização criminosa que o Partido dos Trabalhadores montou, nós já sabíamos tudo. E o que nós temos agora? Apenas inocentes presos sem critério, em inquéritos ilegais, em que não há absolutamente propina, não há corrupção, não há nenhum crime. Estão tentando criar no Brasil processos que aconteciam na União Soviética, em que se investigam fatos que não são crimes. A Bárbara bem mostrou aqui, e eu gosto sempre de lembrar um dos pareceres da doutora Denise, que foi uma das delegadas selecionadas a dedo pelo Alexandre de Moraes para a condução desses inquéritos. E em um desses pareceres da doutora Denise, ela descreve o exato funcionamento das redes sociais, mas ela descreve como se isso fosse crime. Ela diz, olha, fulano segue Beltrano, que compartilha o post do ciclano, e por isso todos eles fazem parte de uma organização criminosa. Ela chega a dizer, inclusive, que essa organização criminosa seria para cometer o crime de argumentação ad hominem. Esse é o crime. Pessoas que se juntam para cometer ad hominem contra outras pessoas e contra a imprensa tradicional. Esse é o crime colocado pela delegada Denise, delegada da Polícia Federal, delegada do Meio Ambiente, selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes para conduzir esses inquéritos. Então, pessoal, eu particularmente, e já quero agradecer mais uma vez aos convidados e ao deputado Gayer, meu amigo, por ter feito essa audiência pública, mas eu só quero dizer que o projeto de lei 2630, das fake news, da censura, ele só foi momentaneamente derrotado graças à pressão popular. Então, eu entendo, inclusive, o papel que todos nós parlamentares temos de fazer o nosso dever. Mas, creio eu, que todos esses abusos só irão acabar com o povo na rua mais uma vez. O povo na rua para combater a censura. Nós queremos a liberdade de opinião. Inclusive, a liberdade de opinião para que, eventualmente, quem cometer algum abuso da sua liberdade de opinião possa responder dentro da lei, do Estado Democrático de Direito. E não, como nós estamos vendo acontecer há 4 anos, com abusos e arbitrariedades por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Principalmente os nossos convidados que estão agora nos Estados Unidos esperando a palavra para falar, mas um dos nossos parlamentares tem uma agenda e terá que se ausentar, ele é o próximo na lista e pediu para que ele possa falar agora, então o pedido está sendo concedido, deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor tem 3 minutos, a palavra é sua. Muitos assuntos que eu gostaria de falar, o deputado Felipe ele falou muito bem, foi uma vitória momentânea, mas de fato foi uma vitória. A gente conseguiu suspender esse PL 2630, para quem conhece um pouquinho do regimento aqui da casa, sabe que estava tudo caminhando para a aprovação dele, né? Então por isso que eu fico muito feliz quando o presidente Gustavo Gayer pede aqui uma salva de palmas para esses parlamentares, porque a nossa missão aqui... Obrigado. Porque o diferencial entre nós e vocês não é a maneira de pensar ou a conduta. Até porque são algumas dezenas de parlamentares aqui que também estão em inquéritos, ações do PT no TSE, descrevendo retweets como atos criminosos. Mas é nessa missão de tentar alertar vocês primeiro do que está acontecendo aqui dentro. E é absolutamente notório que se não fosse vocês na internet, falando na vizinhança, pressionando, enchendo o saco, comentando em perfil de deputado, esse PL já teria sido aprovado. Então vocês é que merecem uma salva de palmas nesse momento.
Porque hoje clicar no botão de postar é sinônimo de coragem, pode ter certeza, Bárbara. Não é só você que pensa duas vezes antes de falar, não. Nós, deputados aqui, e se eu estiver mentindo, por favor, alguém levante a mão. Quem aqui nunca se confrontou com um deputado, conversando um com o outro antes de subir à tribuna, pensando se poderia falar daquele assunto ou de qual maneira iria falar, porque o risco da Polícia Federal ir na sua casa é iminente. Porque você vai na casa do ex-presidente para tirar foto do cartão de vacina da esposa dele, o que dirá de um ataque à democracia. Então, certamente aqui estão a tropa de choque da verdadeira democracia. Eu queria só deixar uma mensagem nesse tempo, pouco tempo que eu tenho, é que outro dia aqui no plenário eu vi um deputado defendendo a liberdade de expressão e falando contra o PL 2630. Um assessor chegou e me cutucou assim: esse deputado não votou a favor da prisão do Daniel Silveira? A gente foi ver, ainda deu um Google, enquanto ainda tem no Brasil, né, Bárbara? E era verdade. Num primeiro momento você fica um pouco estarrecido, você pensa assim, caramba, o cara não se ligou, o que aconteceu? Recebeu dinheiro, sei lá. Só que não é o caso, ele não teve aumento patrimonial. Ele apenas, não sei, em algum momento aí no meio do caminho, ele caiu em si e viu que esses argumentos que a gente está falando aqui, tenta tanto falar para fora da bolha, realmente estavam certos. E essa mensagem eu falo para quê? Para que vocês tenham esperanças de que as coisas possam mudar. Quando a Bárbara coloca aquela imagem ali daquela vala cheia de pessoas mortas, provavelmente ali do Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, eu fico imaginando, meu Deus do céu, se agora muitos de nós não conseguem enxergar a luz no fim do túnel, imagina aquelas pessoas que estavam ali, esperando morrer, emagrecendo, olhando o parente do lado que não tinha o que comer, nazista passando, escolhendo, dando tiro na nuca de cada um, mas a gente tem que ter fé. Aqueles de menos fé vão falar que não existe salvação, que não existe solução, e é melhor cuidar da sua própria vida. E é essa mentalidade que não pode deixar, essa tentação é que não pode deixar, né, contaminar as nossas mentes. Porque esse é o pensamento do corrupto. Esse país aqui não dá certo, não dá jeito, vou arrumar a minha vida e que se exploda o resto. Todo mundo sempre fez assim historicamente. E aí você vai estar realmente sepultando o seu próprio país. Então, por mais que nós às vezes não tenhamos a solução numa equação matemática, a gente tem que continuar se importando e lutando pelo nosso país. E pode ter certeza, se a nossa opinião não fosse importante, eles não estariam tentando nos censurar. A esquerda, quando chega ao poder, ela pensa em ganhar o poder. Bem, ela chegou lá, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos partir para cima dos sindicatos. Não, sindicato a gente já domina, deixa. Universidade, não, universidade está uma maravilha e tal, deixa. Escola, não, beleza, deixa. Rede social, não, aqui tem problema. Porque eles não conseguem dominar. Vocês são responsáveis por quebrar a hegemonia, aquele monopólio da informação, a espiral do silêncio que o professor Olavo de Carvalho falava. Porque se aparece lá na Globo News, como já apareceu, né? Pedófilo não merece, não é criminoso, alguma coisa do tipo, né? Não merece prisão, merece tratamento ambulatorial. Se eu não falo nada, você não fala nada, ela não fala nada, ele não fala nada, todo mundo vai achar o quê? Caramba, hein? Realmente eu tenho uma cabeça antiquada, o pedófilo realmente é um coitado, merece um tratamento ambulatorial. E se não fala nada, a coisa vai progredindo até como a situação atual, onde o CNJ está a ponto de permitir o fim dos manicômios judiciais. O que isso significa? Pessoas inimputáveis, Adélio Bispo, Champinha, vão para a rua. Olha a loucura que um pensamento pode levar. E aí, eu volto à pergunta, né? O Brasil vai ser o único país que vai, supostamente, combater a criminalidade, afrouxando as regras para o bandido? Então entendam como é que é importante a nossa voz. A gente conhece esse Congresso, a gente sabe que quando foi retirado de pauta o PL 2630, eu fiz um apelo para que a gente tentasse um acordo para retirar o requerimento de urgência dele. Por quê? Porque se retirar o requerimento de urgência, se ele fosse novamente pautado, seria necessário primeiro aprovar o requerimento de urgência para depois votar o mérito da matéria. E talvez aí a gente tivesse essa uma semana valiosa que nós tivemos agora. O PL 2630 ele só não passou porque ele não foi o requerimento de urgência aprovado no dia e o mérito pautado no dia seguinte. Porque se assim fosse, talvez nós não tivéssemos tempo de lutar e alertar as pessoas. Agora, tem que ficar vigilante, né?
os Founding Fathers lá, Thomas Jefferson, se não me engano, a mensagem atribuída a ele, né? O preço da liberdade é eterna vigilância, que é importante sim, e a gente vai ficar vigilante, porque é a nossa liberdade e é pelo futuro dos nossos filhos que a gente está trabalhando. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado, deputado Eduardo. A pergunta para a Bárbara é como é que ela mantém os meios de comunicação dela, tendo todas as suas redes sociais derrubadas, se você tem algum aplicativo, alguma coisa desse tipo. Obrigado, Quero deputado saber, Eduardo. Pedro. Quero passar ao Rodrigo Constantino, depois a Ana Paula Henkel, depois a Bárbara, e depois voltamos aos outros inscritos. Deputado, muito obrigado pela palavra. Cada um dos senhores aí, das senhoras, está sem dúvida honrando, né, a missão de representar a parcela do povo brasileiro que está indignada com esse abuso todo, com essa ditadura sendo imposta diante dos nossos olhos. Eu quero apenas dar alguns dados específicos, respondendo a primeira pergunta ainda da deputada Caroline de Toni, né, o meu caso em particular. Eu não posso falar muito, porque ao contrário da Bárbara, que passou ali o prazo de 2 anos, o meu inquérito está sob sigilo. Então eu sou punido se eu abrir detalhes, né? Mas no dia 4 de janeiro desse ano, às 7h18 da manhã, eu recebi um e-mail da escrivã da Polícia Federal e tomei conhecimento, então, dali, de que eu era denunciado, que eu estava sendo arrastado para um inquérito ilegal e constitucional que eu havia denunciado como o primeiro brasileiro que denunciou numa corte internacional. Então, anos depois de eu denunciar aquilo como um inquérito do fim do mundo, né, termo que foi apelidado por um próprio colega dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, os responsáveis por esse absurdo, né, eu fui arrastado, então, para esse inquérito. E tive minhas contas bancárias congeladas, estão até hoje. Se eu não tivesse outros instrumentos ou familiares, amigos ou seguidores dispostos a tentar dar um jeito de financiar o meu trabalho de outra forma, eu estaria sem comer, né? Minhas redes sociais foram todas censuradas e ainda estão. Milhões e milhões de seguidores sem acesso ao que eu penso e o meu passaporte cancelado. Eu não quero dar nenhum toque pessoal, nenhum grau sensacionalista, mas me dói, por exemplo, revelar que foi aniversário de 50 anos da minha irmã, recentemente. É uma data simbólica, importante, meio século de vida. Ela resolveu fazer uma festa, comemorou com todos os amigos próximos e familiares e eu fui o único que não pude estar presente, né, graças à decisão arbitrária do senhor ministro Alexandre de Moraes. Do que eu sou acusado? Né? Eu não vou entrar em detalhes, deputada, mas eu ataco instituições. E aí tem uma coletânea de tweets, né, de mensagens minhas, onde eu me mostro muito crítico à postura de certos ministros. Isso, hoje em dia, no Brasil, virou atacar a instituição. Eu não ataco o STF, eu jamais defendi vandalismo, golpe, ao contrário, eu tenho provas disso na Jovem Pan, onde eu falei abertamente várias vezes sobre isso. Eu defendo a Corte Constitucional do Brasil e, por isso mesmo, eu preciso, como os senhores estão fazendo aqui, denunciar aqueles que não honram, ao contrário dos senhores, que foram eleitos, inclusive, não honram o cargo que ocupam, porque eles estão vilipendiando a Constituição, da qual deveriam ser guardião diariamente. Eu quero fechar minha resposta lendo uma reportagem da Globo, da Folha de São Paulo, de agora. Decisão de Moraes sobre Telegram é genérica, sem apontar artigo de lei violada. Quando a Folha de São Paulo constata isso, o que mais falta para a gente constatar que vive sob um regime tirânico? Obrigado, Constantino. Passo a palavra para nossa querida Ana Paula Henkel. Obrigada, deputado. Eu só queria deixar uma palavra aqui, pegando o gancho que o Constantino disse na primeira fala de abertura dele, fazer um convite aos deputados de esquerda para fazer um exercício, né? Um exercício de como eles se sentiriam se eles tivessem sido mandados para a prisão
por 8 anos, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa, por palavras e por opiniões, né? Eu, com certeza, provavelmente, não concordo com as opiniões de vocês, não concordo com os pontos ideológicos que vocês defendem. Muitos políticos na Câmara, no Senado, influenciadores, desejaram a morte de maneira pública de um presidente que estava do outro lado do espectro político de vocês, mas a pergunta é: isso merece 8 anos de cadeia? Você pode discordar das opiniões, você pode questionar as opiniões, mas vocês são protegidos também pelo artigo 53 da nossa Constituição, né? Vocês são protegidos muito mais do que nós, cidadãos comuns, e você defender o império das leis não é você defender falas, é você defender o devido processo legal, é você defender a ampla defesa, é você defender a Constituição. Então, aqui, quando nós falamos principalmente de um de vocês que está condenado a 8 anos de cadeia por palavras, e aí você pode discordar, como nós discordamos, das palavras que o então deputado Daniel Silveira proferiu num vídeo do YouTube, você não está concordando com as palavras, você está defendendo a Constituição. Você pode muito bem não defender o que o outro fala, é muito fácil você defender aquilo que você concorda. O difícil é você defender o direito de quem não concorda com você de proferir palavras que até possam ofender. Isso é liberdade de expressão. Se entrou no terreno da calúnia, injúria, difamação, ameaça, nós temos leis. E as leis, elas são seguidas. Por isso, mais uma vez, eu peço urgência que vocês, parlamentares, escutem o povo. O povo está cansado de pedir que vocês atuem como representantes diretos do povo. Um de vocês está condenado a 8 anos de cadeia porque a Câmara assim referendou essa prisão inconstitucional e ilegal. Obrigada. Obrigado, Ana. Passo a palavra à Bárbara. Respondendo à pergunta dos deputados, já agradeço as perguntas e, de novo, agradeço a presença, que eu sei que quinta-feira é difícil estar aqui, então eu realmente agradeço. Carolina de Tone, quando começou e acesso aos autos? Eu acredito que começou, já tinha começado, na verdade, em 2019, mas se intensificou após as manifestações que a gente começou a fazer. Mas foi em maio, as manifestações foram em maio, não foram? 26 de maio? Ali eles viram que a gente realmente tinha uma vontade muito grande que não ia passar, foi quando tudo começou a apertar, mas que o negócio estourou mesmo foi em maio de 2020. Foi quando, no meu ponto de vista, a perseguição ficou mais exacerbada. Acesso aos autos, não tem. Inclusive, só fui ter acesso ao inquérito administrativo do TSE, que desmonetizou meu canal há mais de 1 ano e meio, há menos de 40 dias atrás. E antes disso, nunca tinha falado. O inquérito das fake news, nunca tive acesso. Então, é complicado. Sargento Gonçalves, se eu entendo que há algum interesse em soltar pessoas marginalizadas, sim. Na verdade, eu vejo que é uma quantidade... O que nós estamos tendo hoje é a aplicação total de uma coisa que foi escrita em 1800 e... Esqueci quando foi escrito o Manifesto Comunista. 1848, foi idealizado lá. E aí nós temos assim, mais de 100 anos de tentativas de aplicação. Uma sociedade organizada, principalmente uma sociedade com base familiar, todo mundo aqui tem família. Quando a coisa aperta, realmente aperta, que os seus amigos viram as costas, quem está lá para você? É a sua família. Você precisa quebrar essa base familiar para você não ter para quem voltar. Então, para você ficar perdido, assim você fica vulnerável, exposto. Seu pai e sua mãe, por mais que eles briguem com vocês, são as pessoas que mais amam
vocês, que nos amam. E é difícil educar dói. E por isso é importante afastar. Você perde a referência familiar, você perde o abrigo familiar, o aconchego, e você perde a educação. Então, você fica solto, pronto para uma ideologia. Eu acredito que a maioria das pessoas que hoje estão nesse espectro, sejam pessoas com alguma deficiência de amor. Se você não tem base familiar, não adianta. Você fica quebrado o resto da sua vida. Você fica quebrado. Eu já cansei de falar que a importância de pais e mães para os filhos que colocamos no mundo, eles serão os adultos que vocês ensinarem eles a ser. Eles serão um exemplo de vocês. Gostou? Fez um bom trabalho. Não gostou? A responsabilidade é sua. Dê amor aos seus filhos, educação, base e estrutura, porque senão vocês vão quebrar essas crianças que serão adultos quebrados para o resto da vida. Queria mencionar aqui o Marcel Van Hatten, que ele comentou sobre a CPI de abuso de autoridade. São 33 deputados que estão faltando. Pelo amor de Deus, vamos chamar o coleguinha. Isso eu falo para vocês, parlamentares. Vão bater lá na casa do no gabinete do coleguinha e falar: oi, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu vim aqui te oferecer um requerimento para você assinar. Porque isso é pressão nossa, mas isso também é convencimento de vocês. São 33, gente. 33. Para a gente poder se sentir seguro de questionar coisas que hoje nós não nos sentimos seguros de fazer. Eu estou extremamente insegura de estar aqui. Enquanto eu estou aqui, eles já estão falando que eu estou atacando a democracia, porque eu acho o Google mais importante que a democracia. Não é. Eu estava me referindo ao PL. Ao PL da censura. Para mim, ele é mais importante do que o que se apresenta como... Ele é menos importante para a democracia. Esse é o meu ponto de vista. E o Eduardo perguntou como a gente está fazendo, censurado. Nós estamos absolutamente censurados. Censuraram meu Twitter, meu Instagram, TikTok e o meu YouTube. As pessoas só conseguem assistir os vídeos através das recomendações do YouTube. Ou ele te recomenda, ou você está lá e ele te recomendou, aí você clicou. Caso contrário, te passou, perdeu. É isso que a gente está vivendo hoje, porque o meu canal está censurado no Brasil. Então, eu tenho o meu site, onde eu faço um conteúdo exclusivo. Não é só assim, me dá dinheiro, eu trabalho pra caramba naquele site. Sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Então, é importante que a gente conheça a nossa história para que a gente não repita os erros no futuro, que é o que nós estamos fazendo agora, que é o www.teatualizei.app. Mas também queria falar do Constantino, que tem o Locals dele, que eu recomendo a todos que se inscrevam para ter acesso ao Constantino, que está na mesma situação que eu. Um pouco pior, né, Constantino? Porque pegaram o seu passaporte. O negócio é que eu não tenho passaporte, mas pegaram. Não tem nem passaporte. Então, estou mais sussa. Mas é isso. Então, se inscrevam no Locals do Constantino para ter mais contato com ele. Daqui a pouco o Paulo Figueiredo também vai estar aqui falando. Ele também tem o Locals dele. Dentre várias Locals, eu ainda não tenho, mas vou fazer, prometo. É porque eu já estou conseguindo administrar mais. Mas agradeço a menção e fica aí a dica para todo mundo que quiser e puder, é claro, se inscrever lá. Tem um conteúdo bem bacana, totalmente produzido por mim. Se estiver bom, foi eu que fiz. Obrigada. Se estiver ruim, foi eu que fiz também. Obrigada. É isso.